Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora e preste muita atenção nessa mensagem, porque o que eu tenho a te dizer neste momento é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir em toda a sua vida. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que seus olhos encontraram esse vídeo hoje. Não existe acidente no meu universo. Cada passo que você deu até chegar aqui foi guiado pela minha mão. E agora eu preciso que você me ouça com o coração aberto, com a mente desperta e com a fé acesa dentro do seu peito. Você já acordou de manhã sentindo um peso que você não conseguia explicar? Um aperto no coração que misturava cansaço, medo e aquela sensação sufocante de que as coisas nunca vão mudar. Você já ficou olhando para as contas acumuladas na mesa, para o saldo negativo no celular, para os sonhos que foram adiados tantas vezes que você quase parou de sonhar? Você já chegou ao ponto de se perguntar em silêncio, lá na sua cama escura, se eu ainda me lembrava do seu nome? Eu ouvi tudo. Cada suspiro, cada lágrima engolida, cada oração murmurada no escuro quando o mundo dormia e só você e eu estávamos acordados. Eu vi quando você tentou sorrir para a família enquanto por dentro estava despedaçado. Vi quando você fez as contas 3 vezes esperando que o resultado fosse diferente. Vi quando a vergonha bateu mais forte do que a fome. E foi exatamente nesse ponto, naquele momento de profunda necessidade, que eu comecei a mover o que você está prestes a descobrir agora. Hoje é um dia diferente. Hoje não é um dia comum. O céu está movimentado por causa de você. Há algo sendo preparado nos bastidores do mundo espiritual que vai transbordar para o mundo natural ainda hoje. Eu estabeleci um horário. Eu coloquei um momento específico no calendário do Eterno. E esse momento tem o seu nome escrito nele. Às 23 horas de hoje, algo vai acontecer. Algo vai virar. Algo que estava travado vai ser solto. Algo que estava fechado vai ser aberto. E o número que eu coloquei sobre a sua vida nessa temporada, 77 zeros. Zeros não é exagero, não é metáfora, é a dimensão do que eu tenho guardado para você. E hoje eu vim te avisar antes que isso aconteça para que você não seja pego de surpresa e para que você saiba reconhecer a minha mão quando eu agir. Mas antes de continuar, preciso te fazer algumas perguntas que vão tocar fundo no seu coração. Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você tem orado, clamado, jejuado, acreditado, se esforçado e mesmo assim a virada não chegou? Você ainda acredita que eu posso mudar o impossível? Você ainda tem dentro de você aquela faísca de fé que não apaga, mesmo quando tudo ao redor grita que não vai dar certo? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim fraco, cansado, trêmulo, então esta mensagem é para você, porque eu não vim buscar os que estão bem, eu vim buscar os que estão no limite, eu vim buscar os que precisam de um milagre real, hoje, agora. Fique até o final desse vídeo. Cada palavra que eu falar aqui foi escolhida a dedo para a sua situação específica. E no final, você vai entender por que esse dia foi marcado na eternidade como o dia em que a sua vida mudou de rumo para sempre. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca!
Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda algo que poucos compreendem. O tempo que eu opero não é o mesmo tempo que os homens conhecem. Vocês medem o tempo em horas, dias, meses e anos. Mas eu opero em momentos, em instâncias eternas. Em pontos de virada que eu marco com precisão cirúrgica na linha do tempo de cada filho meu. E para você, um desses momentos chegou. Não está chegando. Chegou. Está aqui, agora, batendo na porta da sua vida. Pensa comigo. Você já viu como uma represa funciona? Existe um momento em que a água acumula, acumula, acumula e parece que nada vai acontecer. A pressão vai crescendo, mas por fora está tudo calmo, tudo estático, tudo parecendo igual. E então, num instante específico, a comporta é aberta. E tudo que estava represado, toda aquela água, toda aquela força, todo aquele volume, é liberado de uma vez. Em segundos, o que estava parado está em movimento. Em minutos, o que estava seco está sendo inundado. Em horas, a paisagem ao redor já não é mais a mesma. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida espiritual agora. Eu tenho represado uma provisão de proporções imensas para você. Não porque eu me esqueci, não porque eu estava com raiva, não porque você não merecia, mas porque havia um processo sendo completado, havia uma maturidade sendo construída, havia um nível de fé sendo lapidado dentro de você que precisava chegar num determinado ponto antes que eu pudesse abrir a comporta sem que a inundação te destruísse ao invés de te construir. Sabe por que eu escolho um horário específico? Porque eu quero que você saiba que foi eu. Quero que não reste dúvida na sua mente de que o que aconteceu naquele momento não foi sorte, não foi coincidência, não foi o resultado de uma decisão humana qualquer. Quando a virada vier às 23 horas de hoje, eu quero que você se lembre desta mensagem. Quero que você se lembre que eu te avisei, que eu te preparou, que eu te chamou aqui hoje para que você estivesse pronto no momento em que a comporta se abrisse. O número 77 não é um número aleatório que eu joguei no ar para impressionar. Cada zero nesse número representa uma camada de provisão que eu tenho para você. 7 é o número da perfeição no meu reino. É o número do descanso, da completude, da restauração total. Quando eu coloco 7 e 7 juntos, 77, eu estou dizendo: a provisão perfeita multiplicada, a restauração completa sobre a restauração completa, a graça sobre a graça. E quando eu multiplico isso por 1 milhão, eu estou te dizendo que a escala do que eu tenho para você vai muito além do que a mente humana consegue calcular. Mas eu preciso que você entenda o que esse valor representa no espiritual antes de entender o que ele significa no natural. No reino espiritual, 70 Peside, Zercizei representa o total de tudo que te foi roubado, negado, atrasado, bloqueado e destruído ao longo dos anos. Representa as oportunidades que passaram. Representa os negócios que não decolaram, representa os empregos que foram perdidos, representa as heranças que foram desviadas, representa os sonhos que foram enterrados antes do tempo. Tudo isso, somado, multiplicado, com juros do céu por cima, é o que eu estou prestes a devolver a você. A Bíblia que eu mesmo inspirei diz claramente: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muita coisa foi roubada de você. Eu vi. Eu documentei. Eu guardo o registro de cada coisa que te foi tirada injustamente, de cada porta que foi fechada na sua cara quando devia ter sido aberta, de cada vez que você foi preterido, ignorado, subestimado, colocado para baixo por pessoas que não tinham o direito de fazer isso. E chegou a hora da conta ser ajustada. Não existe prazo de validade na minha justiça. Não existe limite de tempo para a minha restauração. O que foi roubado de você há 10 anos,
eu posso devolver hoje. O que foi destruído na infância, eu posso reconstruir na maturidade. O que foi bloqueado na juventude, eu posso liberar na hora que eu escolher. E eu escolhi hoje. Eu escolhi às 23 horas. Eu escolhi você. O momento que mudará tudo não é um momento genérico, é específico, é pessoal, é íntimo. É como se eu tivesse tirado a sua foto do bolso do meu manto e dito: esse aqui. É esse filho que está sofrendo, é essa filha que está esperando, é para esse que eu vou agir agora. Porque eu não tenho filhos favoritos no sentido de que eu ame uns mais do que outros. Eu amo cada um de vocês com a mesma intensidade absoluta e ilimitada. Mas eu tenho momentos diferentes para cada um. E o seu momento chegou. Então, para você que está assistindo isso às 3 da manhã, porque não consegue dormir de preocupação, para você que está assistindo isso no horário de almoço, enquanto come o que sobrou da geladeira, porque o mês está difícil, para você que está assistindo isso escondido no banheiro, para não mostrar para a família que está chorando, para você que está neste exato momento no ponto mais baixo que já esteve na vida, esta mensagem é a minha mão estendida. Este momento é o começo do seu novo capítulo. E o que vem a seguir vai mudar tudo. Minha amada filha, meu amado filho, eu sei que essa pergunta já passou pela sua cabeça mais de uma vez. Talvez você a tenha feito com esperança. Por que Deus ia escolher alguém como eu? Ou talvez você a tenha feito com dúvida. Eu não sou especial o suficiente para receber algo assim. Ou quem sabe com uma mistura das duas coisas. Aquele sentimento estranho de querer acreditar, mas ter medo de se iludir mais uma vez. Eu vou te responder essa pergunta hoje, diretamente, sem rodeios. Porque você precisa entender a raiz da minha escolha para que você não tente devolver o que eu estou prestes a colocar nas suas mãos. Primeiro, eu te escolho por causa de quem eu sou, não por causa de quem você é. Isso não significa que você não tem valor. Pelo contrário, significa que meu amor por você não depende das suas conquistas, dos seus erros, das suas falhas, da sua situação financeira, do seu histórico, do seu passado ou do seu presente. Eu te amo completamente, incondicionalmente, desde antes de você existir. Desde antes do mundo ser criado, o seu nome já estava inscrito no meu coração. Então, quando eu te escolho para receber uma provisão, não é porque você ganhou esse direito. É porque eu sou um pai que ama dar coisas boas aos seus filhos. Segundo, eu te escolho porque você ainda acredita. Sabe quantas pessoas existem no mundo que já desistiram completamente? Que fecharam a porta da fé e jogaram a chave fora? Que chegaram à conclusão de que Deus não existe? Ou que se existe, não se importa com elas? Você não é uma dessas pessoas. Mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, você está aqui. Você está ouvindo. Você está com o coração aberto o suficiente para receber uma mensagem minha. Isso é fé. Pode ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é suficiente, porque foi com essa fé pequena que eu já movi montanhas. Terceiro, eu te escolho, porque o seu sofrimento foi real e foi longo demais. Eu não sou um Deus que ignora a dor dos meus filhos. Eu sou um Deus que vê, que sente, que se move. E eu vi o que você carregou. Eu vi as noites sem dormir. Eu vi as contas vencidas. Eu vi a humilhação de ter que pedir ajuda. Eu vi o orgulho engolido várias vezes. Eu vi o sorriso falso em situações onde você estava se despedaçando por dentro. Eu vi tudo. E quanto mais eu via, mais a balança da minha justiça se inclinava a seu favor. Chegou o ponto onde eu simplesmente não posso mais esperar sem agir. Quarto, eu te escolho porque você tem um propósito que ainda não foi cumprido. A prosperidade que estou preparando para você não é apenas para que você pague suas dívidas e viva confortável. Embora isso faça parte,
É para que você se torne um canal de bênção para outros. Há pessoas ao seu redor que dependem do que eu vou colocar nas suas mãos. Há filhos que precisam do pai ou da mãe que se tornarão quando a pressão financeira for tirada. Há ministérios que esperam o seu apoio. Há comunidades que precisam do que você vai se tornar quando a escassez for substituída pela abundância. Você não foi escolhido apenas para si mesmo. Você foi escolhido para ser um ponto de distribuição da minha graça. Pensa na história de José que eu escrevi nas Escrituras. Por que eu escolhi José? Não porque ele era perfeito, não porque nunca errou, não porque nunca teve medo. Eu escolhi José porque havia algo dentro dele que precisava ser moldado pelo processo, e depois que o processo terminou, ele estava pronto para carregar uma unção que ia salvar milhares de vidas. A escravidão foi parte do processo. A prisão foi parte do processo. A falsa acusação foi parte do processo. Tudo aquilo que parecia destruição era, na verdade, preparação. E quando o tempo de José chegou, quando a comporta foi aberta, o que foi liberado não foi apenas a prosperidade de um homem. Foi a salvação de uma nação inteira. E você pensa que a sua história é diferente? As lutas que você enfrentou não foram desperdício. A dor que você sentiu não foi sem sentido. Os anos que pareceram perdidos não foram perdidos. Eles foram anos de formação, de construção de caráter, de desenvolvimento de uma capacidade interna que vai te permitir administrar o que está vindo sem que isso te destrua. Porque a bênção que vem para quem não está preparado pode se tornar uma maldição. E eu não vim te destruir, eu vim te restaurar. Por que exatamente você? Porque na minha visão eterna, eu já vi o que você vai fazer com o que eu vou te dar. Eu já vi o filho que você vai criar com dignidade. Eu já vi a família que você vai sustentar. Eu já vi a generosidade que vai fluir de você quando você não estiver mais no aperto. Eu já vi a gratidão que vai sair do seu coração quando você se lembrar desse dia e perceber que foi real. Eu já vi o testemunho que vai sair da sua boca e tocar outras vidas que estão passando pelo que você está passando agora. E eu disse, sim, esse filho, essa filha, agora. Escreva nos comentários. Eu fui escolhido por Deus e minha virada chegou. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero abrir para você algo que poucos recebem a oportunidade de ver enquanto ainda está sendo preparado. Normalmente as pessoas só enxergam a bênção quando ela já chegou. Mas hoje eu vou te mostrar os bastidores. Vou te levar para trás do palco e te mostrar o que está sendo construído para você antes que a cortina se abra. O valor de R$77. Zeus que eu coloquei sobre a sua vida não caiu do céu de uma forma aleatória. Cada centavo desse número foi calculado com precisão por mim. Eu levei em consideração cada necessidade que você tem. Cada dívida que te oprime, cada sonho que você enterrou, mas que ainda respira dentro de você. Cada projeto que morreu por falta de recurso, cada oportunidade que passou porque você não tinha o capital necessário para agarrá-la. Cada momento em que você teve que dizer não para algo que devia ter sido sim. Tudo isso foi somado, multiplicado pela minha graça, e o resultado foi esse número. Mas preciso que você entenda que essa fortuna não chega de uma única forma. Ela não vai necessariamente cair na sua conta bancária de uma vez só às 23 horas de hoje. Embora eu seja capaz de fazer exatamente isso se eu quiser. O que vai acontecer às 23 horas é a abertura de um ciclo. É o início de um período de aceleração sobrenatural na sua vida financeira, que vai fazer com que, em meses, você experimente o que normalmente levaria décadas para conquistar. Deixa eu te explicar como a minha provisão funciona. Ela pode vir de múltiplas direções ao mesmo tempo. Pode vir de uma proposta de trabalho que vai surgir do nada, de alguém que vai te ligar para fazer uma oferta que você nunca imaginou.
Pode vir de um negócio que você pensou em começar, mas nunca teve coragem. E de repente, as portas vão se abrir de uma forma que vai ser impossível de ignorar. Pode vir de uma herança que você não sabia que tinha. Pode vir de um processo judicial que estava parado e de repente vai se mover. Pode vir de um investimento que parecia perdido e de repente vai se recuperar. Pode vir de uma ideia criativa que vai surgir na sua mente às 23 horas, que vai se transformar em algo que vai gerar riqueza por gerações. Eu sou o Deus de Abraão, que abençoou um homem em terra estranha, de tal forma que ele se tornou rico em ouro, prata e gado. Eu sou o Deus de Jacó, que fez um homem que fugiu com nada mais que uma cajado se tornar o pai de uma nação próspera. Eu sou o Deus de Salomão, que deu a um rei uma sabedoria que gerou riquezas que nunca foram igualadas na história da humanidade. Eu sou o mesmo Deus. Eu não mudei. Eu não perdi o meu poder. Eu não fiquei menos capaz de prosperar os meus filhos. O que mudou é o seu momento. O que mudou é que agora é a sua vez. Assim como havia um momento específico na vida de cada um desses homens em que a bênção foi liberada, quando Abraão obedeceu e saiu de Harã, quando Jacó lutou com o anjo e não deixou ir, quando Salomão pediu sabedoria ao invés de riquezas, existe um momento específico para você, e esse momento é hoje, às 23h. Quando a comporta espiritual vai ser aberta e o que estava represado vai começar a fluir. Agora preciso falar sobre algo sério. A fortuna que está sendo preparada para você tem inimigas. Há forças que não querem que você receba isso. Há vozes que vão tentar te convencer de que isso é mentira, exagero, ilusão. Há pessoas ao seu redor que vão rir quando você compartilhar sua fé. Há pensamentos que vão surgir na sua própria mente tentando te desqualificar, te diminuir, te fazer desistir antes das 23 horas. Eu precisava te avisar sobre isso antes de acontecer, para que quando essas vozes virem, você saiba a origem delas. Elas não vêm de mim, elas vêm do inimigo, que sabe o que está programado para acontecer na sua vida hoje e está desesperado para te fazer desistir antes do horário marcado. Cada vez que uma dúvida surgir, eu quero que você faça o seguinte: declare em voz alta. Sim, em voz alta, não no pensamento. Meu Deus está preparando uma fortuna para mim. Eu recebo com fé, eu não desisto, porque há poder na sua declaração. Há criação nas suas palavras. Eu mesmo criei o universo com palavras. Você foi feito à minha imagem. Suas palavras têm poder. Quando você declara fé, você está alinhando a sua realidade espiritual com o que eu já preparei para você na dimensão do espiritual. Você está puxando para o natural o que já existe no sobrenatural. A fortuna de 77 zeros. A 000 que está sendo preparada para você não é apenas dinheiro. Dinheiro é apenas uma forma. A substância real é a bênção, a graça, a favor sobrenatural que eu estou colocando sobre a sua vida. Essa substância se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, se manifesta como dinheiro literal. Para outros, como oportunidades extraordinárias. Para outros, como saúde restaurada que permite trabalhar e prosperar. Para outros, como relacionamentos restaurados que abrem portas que estavam fechadas. Para você, vai se manifestar exatamente da forma que você mais precisa, exatamente no momento em que você mais precisa. Porque eu conheço cada detalhe da sua vida melhor do que você mesmo. Minha amada filha, meu amado filho, antes de chegarmos à grande revelação que está vindo hoje à noite, eu preciso falar com você sobre algo que vai te surpreender. Eu já estive aqui antes, já passei pela sua vida diversas vezes nos últimos meses, e toda vez eu deixei um sinal, uma pista, um recado. E em muitos momentos, sem querer, você passou direto. Não estou dizendo isso para te condenar ou te fazer sentir culpado.
Estou dizendo isso para que você reconheça os meus sinais no futuro e para que você entenda que eu nunca paro de tentar me comunicar com você. Mesmo quando você está distraído, mesmo quando está no ponto mais baixo, mesmo quando está com raiva de mim ou achando que eu te abandonei, eu continuo me manifestando, continuo deixando marcas no seu caminho. Quais foram esses sinais? Vou te dizer alguns dos mais comuns, e eu peço que você se lembre se algum deles aconteceu com você recentemente. O primeiro sinal: o pensamento repentino que veio do nada. Você estava no ônibus, no trabalho, no chuveiro, e de repente uma ideia surgiu na sua cabeça. Uma ideia de negócio, uma ideia de como resolver aquele problema, uma ideia de quem ligar, uma ideia de qual caminho tomar. Esse pensamento era eu. Eu sussurrei no seu ouvido espiritual e muitas vezes você pensou: isso é loucura minha, ou não tenho dinheiro para isso, ou quem sou eu para ter essa ideia, e deixou passar, mas era eu. O segundo sinal: a pessoa que apareceu na sua vida por um breve momento. Talvez alguém que você conheceu num evento, numa fila, num ambiente que você normalmente não frequenta. Alguém que disse algo que ficou na sua cabeça. Alguém que de alguma forma te ofereceu uma oportunidade ou uma conexão. Você pode ter ficado com medo, pode ter pensado que era coincidência demais, pode ter deixado o contato se perder. Mas essa pessoa não apareceu por acaso. Eu a coloquei no seu caminho. O terceiro sinal: a porta que ficou entreaberta. Não completamente aberta, porque eu queria que você se movesse com fé, mas entreaberta o suficiente para que quem tivesse olhos espirituais pudesse ver. Aquela vaga de emprego que parecia impossível, mas apareceu. Aquele projeto que surgiu sem você ter planejado. Aquela linha de crédito que foi aprovada, mas você não usou por medo. Aquela parceria que foi sugerida, mas você achou cedo demais. A porta estava entreaberta. Eu estava te convidando a entrar. O quarto sinal: o sonho ou a visão que veio durante a madrugada. Talvez você acorde com a sensação vívida de ter visto algo importante, mas de manhã, a pressa do dia apagou a memória. Ou talvez você tenha lembrado do sonho, mas descartado como só um sonho. Eu falo com os meus filhos durante o sono, desde o tempo de Abraão, de Jacó, de José, de Daniel. Não parei de fazer isso. Quando você acorda às 3 da manhã, sem motivo aparente, é porque eu te chamei para conversar. Quando você tem um sonho que parece real demais para ser normal, é porque foi. O quinto sinal: a paz inexplicável que veio num momento de crise. Você estava em desespero total e, de repente, sem motivo lógico nenhum, uma calma desceu sobre você. Um alívio, uma certeza de que ia ficar bem. Não veio de você mesmo, porque você estava desesperado. Veio de mim. Eu me aproximei de você naquele momento e cobri você com a minha paz que excede todo entendimento. Aquele momento era eu te lembrando que eu estava presente, que não te abandonei, que tinha tudo sob controle. O sexto sinal, e esse é o mais importante, foi esta mensagem. Você não achou esse vídeo por acidente. Eu guiei você até aqui. Cada clique, cada sugestão do algoritmo, cada recomendação foi orquestrada por mim para que você chegasse até aqui hoje, neste dia específico, a este horário específico, para ouvir exatamente o que eu tenho a dizer. Você está aqui porque eu quis que você estivesse. E o fato de você ter chegado até este capítulo significa que o seu coração está aberto. Significa que você não ignorou este sinal. E por isso, o que está programado para acontecer às 23h vai acontecer para você. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida e não vou ignorar mais. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu ser completamente honesto com você sobre algo que muitas pessoas preferem não ouvir, mas que é essencial que você saiba, especialmente hoje, em véspera de uma das maiores viradas da sua vida.
Existe um inimigo. Ele é real. Ele não é uma metáfora. Ele não é um conceito filosófico. Ele é uma entidade espiritual com inteligência, estratégia e um objetivo específico. Roubar de você exatamente aquilo que eu preparei para te dar. E agora que a bênção de 77 zeros está programada para ser liberada na sua vida, ele está em modo de alerta máximo. Ele sabe o que está vindo. Ele viu o que eu preparei. E ele vai fazer tudo o que está ao alcance dele para que você não receba. Como ele age? Deixa eu te mostrar as táticas dele para que você não seja enganado. A primeira tática é a dúvida sistemática. O inimigo vai colocar na sua cabeça repetidamente pensamentos como: isso não é real, Deus não faz isso, você não merece, você cometeu erros demais, Deus está com raiva de você, isso é superstição, você está se enganando. Esses pensamentos parecem seus, mas não são. São sementes que ele planta para que você mesmo bloqueie a sua bênção. Porque a bênção que eu preparo precisa ser recebida pela fé. E a fé é exatamente o que a dúvida destrói. Ele sabe disso. Por isso, ataca a sua fé primeiro. A segunda tática é a distração programada. Exatamente quando você está começando a se alinhar com o que eu estou fazendo na sua vida, algo vai aparecer para te tirar o foco. Uma briga que vai surgir do nada. Uma notícia ruim que vai chegar. Uma conta que vai vencer. Um problema que vai parecer urgente, uma pessoa que vai te ligar na hora errada. Todas essas coisas podem ser reais, podem ser situações verdadeiras, mas o timing delas é manipulado pelo inimigo para te tirar do espiritual e te colocar no problema imediato. Ele quer que você apague o fogo do dia e esqueça a fogueira que eu estou acendendo na sua vida. A terceira tática é o ataque através das pessoas. O inimigo vai usar gente próxima a você, muitas vezes sem que essas pessoas saibam que estão sendo usadas, para te desanimar. Vai ser o parente que vai rir da sua fé, o amigo que vai dizer que você está sendo ingênuo, o cônjuge que vai ficar nervoso com a sua esperança, o colega que vai te lembrar de todas as vezes que você acreditou e não deu certo. Essas pessoas não são necessariamente malvadas. Elas simplesmente não enxergam o que eu estou fazendo. E o inimigo aproveita a cegueira espiritual delas para ferir você. A quarta tática é a memória do passado. O inimigo ama te mostrar um filme de fracasso. Você lembra daquela vez que você acreditou e não aconteceu nada? Lembra daquela oração que não foi respondida? Lembra daquele negócio que quebrou? Lembra daquela situação que só piorou mesmo você tendo fé? Ele usa o passado como argumento para te convencer de que o futuro vai ser igual. Mas isso é uma mentira, porque o passado foi o processo, o passado foi a preparação. O passado foi o momento em que o fruto ainda estava amadurecendo. E agora o fruto está maduro. O passado não define o futuro, eu defino. A quinta tática é a vergonha da fé. Ele vai tentar fazer você se envergonhar de acreditar. Vai tentar fazer você sentir que ter fé em receber uma provisão sobrenatural é ingenuidade, imaturidade espiritual, credulidade excessiva. Vai tentar te fazer preferir parecer equilibrado e racional a ser alguém que realmente acredita no impossível. Mas eu te digo, a vergonha da fé é uma das armadilhas mais perigosas que existem. Porque eu mesmo disse que eu me envergonharei de quem se envergonhar de mim. Não se envergonhe de acreditar. Não se envergonhe de esperar o impossível. Não se envergonhe de declarar a sua fé em voz alta. Mesmo que as pessoas ao redor não entendam. Como você vence essas táticas? Eu te dou 4 armas poderosas. A primeira é a palavra. Eu já disse em Jeremias 29:11 que os planos que tenho para você são de prosperidade, não de calamidade. Segura isso, repete isso, declara isso. A segunda é a louvor.
Quando você adora no meio da crise, o inimigo entra em pânico, porque o louvor abre portais no espiritual que ele não consegue fechar. A terceira é a comunhão. Fique perto de mim nos próximos momentos. Ore, fale comigo. Não deixe o barulho do mundo apagar a minha voz. A quarta é a confissão. Diga em voz alta o que você acredita. Eu vou prosperar. A minha virada chegou. Deus está abrindo portas para mim hoje. Nada vai me roubar o que está preparado para mim. O inimigo tenta roubar sua bênção porque ele sabe o que ela vai gerar. Ele sabe que quando você prosperar, você vai ajudar outros. Ele sabe que quando você sair da escassez, sua fé vai se multiplicar e contagiar as pessoas ao seu redor. Ele sabe que a sua testemunho vai libertar cativos. Por isso, ele luta tanto. Mas eu te digo com autoridade absoluta, ele não vai conseguir. Não se você ficar de pé na fé. Não se você cruzar o dia de hoje com os olhos fixos em mim. Não se você chegar às 23 vezes ainda crendo. O inimigo pode tentar, mas eu sou maior. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Minha amada filha, meu amado filho. Agora chegamos a um momento muito importante dessa mensagem. Um momento onde eu preciso da sua atenção total, porque o que eu vou te dizer aqui é o que vai determinar se você vai receber o que está sendo preparado para você ou se vai deixar passar mais uma vez. Existe uma condição para receber o que eu estou liberando às 23 de hoje. Não é uma condição difícil. Não é uma condição que exige que você seja perfeito. Não é uma condição que exige que você tenha feito tudo certo até agora. É uma condição que está ao alcance de qualquer pessoa que respira e tem um coração que ainda bate. Mas é uma condição que precisa ser cumprida com intenção, com seriedade e com o coração voltado para mim. A condição é a rendição total. Deixa eu explicar o que isso significa, porque muita gente pensa que rendição é fraqueza. No mundo dos homens, se render significa perder, mas no meu reino, se render a mim significa ganhar tudo, significa abrir mão do controle, dessa necessidade humana de controlar cada detalhe, de planejar cada passo, de saber cada resultado antes de dar o primeiro movimento e colocar nas minhas mãos aquilo que você nunca teve a capacidade de segurar sozinho. A rendição tem 5 dimensões que eu preciso que você entenda e pratique hoje antes das 23 horas. A primeira dimensão é a rendição do medo. O medo é o maior bloqueador de bênção que existe. Não porque eu pune quem tem medo, mas porque o medo te impede de dar os passos que eu preciso que você dê para receber o que está preparado. O medo te faz hesitar quando é hora de avançar, te faz recuar quando é hora de entrar, te faz ficar parado quando o barco está passando. Hoje eu te peço que você entregue a mim cada medo que carrega. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de se machucar de novo. O medo de acreditar e se decepcionar. O medo de não ser suficiente. Entregue esses medos a mim como uma oferenda. Coloca eles na minha mão e diz: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Leva. A segunda dimensão é a rendição das mágoas. Existe gente que está bloqueando a própria bênção por causa de mágoas que ainda carrega. Mágoas de pessoas que te traíram. Mágoas de situações injustas, mágoas antigas que você enterrou, mas não perdoou de verdade. Essas mágoas são como correntes espirituais que te mantêm preso ao passado, quando eu estou querendo te levar para o futuro.
O perdão não é para a pessoa que te machucou, é para você. É para que você seja livre para receber o que está vindo. Eu não estou pedindo que você finja que o que aconteceu não dói. Estou pedindo que você entregue a dor a mim e deixe que eu faça justiça no meu tempo. A terceira dimensão é a rendição da autossuficiência. Muitos de vocês foram criados com a mentalidade de que precisam resolver tudo por si mesmos, que pedir ajuda é fraqueza, que depender de alguém é perigoso, que fé sem trabalho não funciona, o que é verdade, mas que trabalho sem fé é suficiente, o que é uma mentira. Eu te convido hoje a reconhecer que sem mim você nada pode fazer, mas comigo você pode tudo. Essa não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. A rendição da autossuficiência significa dizer: Senhor, eu já tentei do meu jeito e não foi suficiente. Agora eu preciso do seu jeito. Quarta dimensão é a rendição do tempo. Parar de tentar forçar o meu calendário. Parar de dizer a mim quando as coisas precisam acontecer. Às 23 horas de hoje, algo vai ser liberado. Mas a manifestação completa desse algo pode levar dias, semanas, meses. A semente não vira árvore do dia para a noite. Mas quando a semente certa está no solo certo, com a água certa e a luz certa, ela cresce de uma forma que vai surpreender até quem plantou. Não desista, porque a mudança não é instantânea. Confie no meu processo. A quinta dimensão é a rendição da vontade própria. Esta é a mais difícil, e eu sei disso. É dizer: Senhor, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, mas se o seu jeito for diferente, eu aceito o seu jeito. É essa rendição que abriu o céu sobre a vida de Abraão quando ele levou Isaque ao monte. Não era o que ele queria fazer. Cada passo naquele monte custou sangue, mas a rendição da vontade própria, a minha vontade, desencadeou uma bênção que ainda está ativa até hoje, milhares de anos depois. Hoje, antes das 23 horas, eu convido você a um momento de oração simples. Não precisa ser longa. Não precisa de palavras bonitas. Só precisa ser real. Diga a mim com as suas próprias palavras que você se rende, que você entrega o medo, que você solta as mágoas, que você reconhece a sua necessidade de mim, que você confia no meu tempo, que você escolhe a minha vontade. E nesse momento de rendição, a comporta espiritual vai começar a se mover. Não às 23 horas, agora, nesse momento. Porque a rendição é a chave que abre o cofre do céu. Escreva nos comentários: eu me rendo a Deus hoje e recebo tudo que Ele preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo no céu que poucos sabem sobre. Algo que eu mantenho com o maior cuidado, com a maior atenção, com uma precisão que ultrapassa qualquer sistema humano de registro. Existe um livro no espiritual, não um livro de papel, mas um registro eterno, uma realidade imutável no meu trono, onde estão escritos os nomes de todos os meus filhos que serão alcançados pela minha provisão sobrenatural em determinados momentos da história. E o seu nome está nesse livro, não por mérito seu, não porque você foi mais fiel do que outros, não porque você orou mais ou pecou menos. Seu nome está nesse livro porque eu te conheço pelo nome antes de você existir. Porque eu vi o final da sua história antes de você viver o começo. Porque no eterno, onde o tempo não existe da forma que você conhece, eu já vi você prosperar. Já vi a sua alegria, já vi a sua gratidão, já vi o impacto que a sua bênção vai ter nas vidas ao seu redor. E esse futuro que eu já vi é o que garante o seu nome no livro. Na tradição espiritual que eu estabeleci com o meu povo, a escritura do nome no livro não é apenas um registro, é uma garantia, é um contrato assinado com a minha própria autoridade. Quando o seu nome está escrito no meu livro de provisão, não existe força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa apagá-lo. Não existe decisão humana, não existe circunstância econômica, não existe governo,
Não existe mercado financeiro, não existe dificuldade de nenhuma espécie que possa anular o que eu decretei sobre a sua vida. Mas como você sabe que o seu nome está lá? Eu vou te dar sinais e peço que você preste atenção se esses sinais correspondem ao que você viveu. O primeiro sinal é a sobrevivência sobrenatural. Você passou por situações que, por lógica humana, não deveriam ter dado certo. Situações onde você não tinha como pagar e de alguma forma foi pago. Situações onde você estava com saúde comprometida e de alguma forma se recuperou. Situações onde você deveria ter desistido, mas algo dentro de você não deixou. Essa sobrevivência não foi sorte. Foi eu protegendo alguém cujo nome está no meu livro de provisão, porque ainda havia algo importante a ser cumprido. O segundo sinal é a saudade de mim. Mesmo nas fases em que você se afastou, mesmo nos momentos de raiva ou desilusão, havia uma saudade. Uma parte sua que sabia que eu existia e que queria se aproximar. Uma parte sua que se lembrava dos momentos em que sentiu minha presença e desejava sentir de novo. Essa saudade não é emocional, é espiritual. É a consciência de que você foi criado para mim e que algo dentro de você nunca vai estar completamente em paz sem mim. O terceiro sinal é o incômodo com a situação atual. Se você estivesse destinado à escassez, você teria se acostumado com ela. Teria chegado numa paz com a pobreza, numa resignação total. Mas você não se acostumou, ainda incomoda, ainda dói. Ainda há uma voz dentro de você que diz que isso não é o seu lugar permanente, que você foi feito para mais, que existe um nível de vida que é o seu por direito e que você ainda não alcançou. Esse incômodo é eu. É eu te dizendo que você ainda não chegou onde precisa chegar, mas que o caminho até lá está sendo aberto. O quarto sinal é a fé que não morre. Por mais que o inimigo tente apagar, por mais que as circunstâncias tentem convencer do contrário, há uma chama de fé dentro de você que simplesmente não se apaga. Pode diminuir em alguns momentos, pode tremer, pode quase se apagar, mas nunca se apaga completamente. Essa chama persistente é a evidência de que o meu espírito habita em você e que o meu propósito para a sua vida ainda está ativo. Agora deixa eu te dizer algo sobre o que acontece quando eu abro o livro e aponto para o seu nome. No momento em que eu decreto a provisão sobre a sua vida, e esse decreto está sendo feito agora, confirmado para se manifestar às 23 de hoje, anjos são enviados. Não é linguagem poética, é realidade espiritual. Há seres criados especificamente para a função de ministrar àqueles que herdarão a salvação e a provisão. E esses seres estão em movimento agora por causa de você. Portas que estavam fechadas estão sendo destrancadas no espiritual antes de se abrirem no natural. Pessoas que precisam de você estão sendo colocadas no caminho certo para cruzar com você no momento exato. Circunstâncias que precisam se alinhar estão sendo movidas como peças num tabuleiro. Você não enxerga isso com os olhos físicos, mas está acontecendo. E a prova de que está acontecendo vai aparecer ainda hoje, nas próximas horas, em formas que vão confirmar para você que esta mensagem era real, que eu realmente falei com você hoje, que o seu nome realmente está escrito no meu livro. Minha amada filha, meu amado filho, chegou o momento de falar sobre algo que eu quero que você entenda com toda a profundidade que a sua mente e o seu espírito podem alcançar. A escassez que você tem vivido não é natural. Não é apenas resultado de circunstâncias econômicas, não é apenas fruto de decisões erradas do passado. Há uma dimensão espiritual na escassez que precisa ser reconhecida, confrontada e destruída para que a provisão que eu estou liberando possa fluir sem impedimentos. Quando falo em correntes da escassez, não estou sendo metafórico.
Estou descrevendo uma realidade tão concreta quanto as correntes de ferro que acorrentavam os presos nas masmorras do mundo antigo. Há padrões espirituais que se estabelecem sobre famílias, sobre linhagens, sobre indivíduos. Padrões que criam uma espécie de teto invisível, uma barreira que impede a prosperidade de fluir. Esses padrões podem ter sido estabelecidos por decisões de antepassados. Podem ter sido reforçados por palavras maldiçoantes que alguém pronunciou sobre você. Podem ter sido alimentados por crenças limitantes que você absorveu desde criança. Dinheiro não é para nós. Rico é ladrão. Nossa família nunca teve nada e nunca vai ter. Dinheiro é coisa do diabo. Essas crenças são mentiras, mas mentiras repetidas por décadas dentro de uma família criam estruturas espirituais que precisam ser ativamente derrubadas. Não bastam apenas o esforço humano, o trabalho duro e a disciplina financeira, embora esses elementos sejam importantes. É preciso que a raiz espiritual da escassez seja arrancada para que a árvore de prosperidade possa crescer. E eu vim fazer exatamente isso hoje. Deixa eu te falar sobre como funciona a quebra dessas correntes. Ela começa com o reconhecimento. Você precisa nomear as correntes, precisa olhar para os padrões da sua vida e da sua família e reconhecer: há algo além das circunstâncias aqui. Há um espírito de escassez que está ativo na minha linhagem. Esse reconhecimento não é pessimismo, é discernimento espiritual. Você não pode derrubar o que não consegue ver. O segundo passo é a confissão e o arrependimento. Não necessariamente por pecados específicos seus. Embora se houver, eu sempre recebo de volta quem volta arrependido. Mas o arrependimento de ter concordado com as mentiras, de ter abraçado a crença de que você não merece, de ter repetido internamente as palavras de escassez que gerações anteriores pronunciaram, de ter duvidado da minha capacidade ou minha vontade de te prosperar. Quando você se arrepende dessas concordâncias, você remove o fundamento que sustenta as correntes. O terceiro passo é a declaração de autoridade. Você foi feito à minha imagem e eu te dei autoridade sobre os poderes das trevas. Você tem o direito, baseado no sangue do meu Filho Jesus, baseado nas promessas eternas que eu estabeleci, de declarar a quebra de todo e qualquer padrão de escassez sobre a sua vida, de decretar que toda corrente de pobreza, de estagnação, de falta e de escassez é quebrada agora, neste momento, em nome maior do que existe no céu e na terra. O quarto passo é o preenchimento. Natureza abomina vácuo. Quando uma corrente é quebrada, quando um espírito de escassez é expulso, o espaço que foi deixado precisa ser preenchido. E precisa ser preenchido pelo que é de mim. A gratidão preenche onde a amargura estava. A generosidade preenche onde a avareza estava. A fé preenche onde o medo estava. A identidade de filho próspero preenche onde a mentalidade de mendigo estava. Este preenchimento é tão importante quanto a quebra. Muitas pessoas quebram as correntes, mas não preenchem o vácuo, e as correntes voltam. Agora eu quero falar sobre as correntes específicas que comumente aprisionam os meus filhos em situação financeira difícil. A primeira é a corrente do endividamento crônico. Há pessoas que saem de uma dívida e entram em outra, num ciclo sem fim que parece impossível de quebrar. Essa não é apenas uma questão de gestão financeira. Há uma dinâmica espiritual por trás. E quando essa corrente é quebrada, a capacidade de lidar com dinheiro de forma saudável se desenvolve de uma forma surpreendentemente rápida. A segunda corrente é a do trabalho sem fruto. Você trabalha, mas o dinheiro some. Não há acumulação, não há progresso. Parece que há um buraco invisível por onde tudo escapa. Isso tem nome espiritual. É o que eu descrevi no livro de Ageu. Plantar muito e colher pouco. Comer, mas não se saciar. Beber, mas não se satisfazer. Trabalhar,
mas ter salário que vai para um saco furado. Essa condição é a consequência de algum bloqueio espiritual. E quando o bloqueio é removido, o mesmo trabalho começa a render de forma diferente. As oportunidades começam a aparecer, as portas certas começam a se abrir. A terceira corrente é a da mentalidade de vítima. Esta é talvez a mais sutil. É a crença profunda, muitas vezes inconsciente, de que as coisas ruins sempre acontecem a você, de que você sempre está no lado errado do destino, de que por mais que você tente, as forças do universo trabalham contra você. Essa mentalidade não apenas paralisa a ação, ela literalmente atrai as situações negativas que você teme, porque você está constantemente em modo de defesa, de esquiva, de espera pelo pior. Quando essa corrente é quebrada e substituída pela identidade de filho próspero e amado por mim, a relação da pessoa com as circunstâncias muda radicalmente. Hoje, eu decreto a quebra de todas essas correntes sobre a sua vida. Não amanhã, não quando você estiver melhor. Agora, neste momento, o decreto está feito no espiritual. A manifestação no natural começa às 23h de hoje. E cada dia que passa depois disso, você vai sentir a leveza progressiva de quem está sendo liberto de um peso que carregou por tempo demais. Às 23h de hoje, quando a comporta se abrir, não será apenas dinheiro que entrará. Será uma nova mentalidade. Será a capacidade de ver oportunidades onde antes você via apenas obstáculos. Será uma clareza de propósito que vai fazer cada passo parecer mais firme, cada decisão parecer mais clara, em cada momento do dia parecer mais carregado de possibilidade. Porque a prosperidade que eu libero não é só financeira, é integral. É o florescimento completo de um filho, meu que foi liberto de tudo que o prendia. Escreva nos comentários: as correntes da escassez estão quebradas na minha vida hoje. Meu querido filho, minha querida filha, há algo que muito poucos mestres e pregadores te ensinam, algo que eu considero absolutamente essencial para que a bênção que está vindo não se perca, não se desperdice e não se transforme numa armadilha ao invés de uma libertação. Há um comportamento específico, uma postura de coração, um conjunto de atitudes que você precisa ter quando a provisão começar a fluir. E eu quero te ensinar isso agora, antes que ela chegue, para que você esteja preparado. Porque a bênção sem preparo pode destruir tanto quanto a escassez. Eu já vi isso acontecer mais vezes do que você imagina. Vi pessoas receberem grandes provisões e em poucos anos estarem pior do que antes. Não porque a provisão era errada, não porque eu me enganei ao dá-la, mas porque a pessoa não tinha a estrutura interna para sustentar o que recebeu externamente. Não tinha a maturidade financeira, não tinha o equilíbrio emocional, não tinha o alicerce espiritual. E o que veio para libertar acabou por escravizar de uma forma diferente. Então eu vou te preparar agora. Vou te dar os princípios que quero que governem a sua vida quando a prosperidade começar a se manifestar. O primeiro princípio é: lembre sempre de onde você veio, não como uma prisão ao passado, mas como um âncora de gratidão e humildade. O filho que eu abençoo e que nunca esquece a escassez de antes se torna um administrador de compaixão. Ele sabe o que é passar fome, então alimenta os famintos. Ele sabe o que é não ter como pagar o aluguel, então ajuda quem está na rua. Ele sabe o que é se sentir invisível e sem esperança, então investe tempo e recurso em levar esperança para outros. Essa memória do passado, quando usada corretamente, se torna o combustível do seu propósito. O segundo princípio é: honre a mim em primeiro lugar com o que receber. Isso não é apenas uma questão de religiosidade, é um princípio de prioridade que mantém o canal aberto. Quando você reconhece que eu sou a fonte, não o seu trabalho, não o seu talento, não o mercado, não a conjuntura econômica, mas eu,
E quando você demonstra esse reconhecimento de forma concreta, ao colocar meu reino em primeiro lugar nas suas decisões financeiras, você está sinalizando que entende de onde vem a provisão. E eu abençoo quem entende isso, porque essa pessoa pode receber mais sem se tornar idólatra do dinheiro. O terceiro princípio é: seja generoso de forma inteligente e intencional. A generosidade não é dar qualquer coisa para qualquer pessoa de qualquer jeito. É ter sabedoria sobre onde e como investir os recursos que eu colocou nas suas mãos para que eles gerem o maior impacto possível. Há instituições que eu escolhi como canais de transformação social. Há pessoas específicas na sua vida cuja vida pode ser completamente transformada por um ato de generosidade da sua parte. Há causas que estão no coração de Deus que precisam do suporte de filhos prósperos. Procure minha orientação sobre onde ser generoso, não apenas seja generoso de forma aleatória. O quarto princípio é: invista para multiplicar, não apenas para acumular. A provisão que eu libero sobre a sua vida foi projetada para crescer. Não para ficar parada, não para ser enterrada como o servo que escondeu o talento, mas para ser colocada em movimento de uma forma que gere fruto multiplicado. Isso significa que parte do que você receber precisa ser investido, seja em educação, seja em negócios, seja em propriedades, seja em instrumentos financeiros, de forma que o fluxo continue crescendo ao longo do tempo. Você não foi liberto da escassez para viver da provisão do dia a dia. Você foi liberto para construir um patrimônio que vai sustentar as próximas gerações. O quinto princípio é: cuide da sua saúde espiritual com o mesmo rigor com que vai cuidar da sua saúde financeira. A prosperidade sem espiritualidade é um barco sem âncora. Vai com o vento de qualquer direção e o primeiro temporal pode destruir tudo. A conexão comigo não é para o tempo das dificuldades apenas. É para o tempo da abundância especialmente. Porque é na abundância que as tentações aumentam. É quando você tem dinheiro que as pessoas erradas aparecem. É quando você prospera que o orgulho bate na porta. É quando as coisas vão bem que a tendência humana é se esquecer de mim. Não faça isso. Mantenha-me no centro. Deixe que eu continue sendo o norte da sua vida, mesmo quando a bússola financeira estiver apontando para o alto. O sexto princípio é: seja paciente com o processo de manifestação. Às 23 de hoje, uma comporta vai se abrir. Mas a água que sai de uma comporta não cobre o campo inteiro em segundos. Ela flui, ela vai preenchendo, ela vai chegando em cada canto progressivamente. Não se desanime se nos primeiros dias depois de hoje a manifestação não for tão dramática quanto você esperava. Cada sinal de mudança, cada ligação inesperada, cada proposta que surgir, cada ideia que clarear, cada porta que entreabertar, é a água chegando, é a provisão fluindo. Confie no processo. O sétimo princípio, e talvez o mais importante: partilhe o seu testemunho. Quando a virada acontecer, quando você olhar para trás e souber com certeza que foi eu que agiu, conte. Não guarde para você. Não seja tão discreto a ponto de privar outras pessoas da esperança que o seu testemunho pode gerar. Há alguém hoje no ponto exato em que você está agora, desesperado, duvidando, no limite, que vai ser transformado quando ouvir que você estava no mesmo ponto e que Deus agiu. O seu testemunho é uma arma espiritual poderosa. Ele quebra o ciclo de desesperança em outras vidas. Ele planta sementes de fé onde havia apenas deserto. Não roube das pessoas ao seu redor o presente que o seu testemunho pode ser. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. O momento em que eu selo diante de você, diante do céu e diante da terra, a promessa que eu vim fazer hoje. Este capítulo não é apenas palavras. É um decreto eterno. É uma declaração soberana que eu faço sobre a sua vida, com toda a autoridade que habita em mim, desde antes do início de todas as coisas.
Eu sei que você está cansado. Eu sei que a jornada foi longa. Eu sei que há marcas no seu coração que só um encontro real comigo pode curar. Eu sei que há partes de você que desistiram de esperar, que já não ousam formular sonhos, que reduziram os pedidos ao mínimo necessário para sobreviver. E eu vim hoje dizer que esse tempo acabou. O tempo de sobreviver acabou. Chegou o tempo de viver, o tempo de prosperar, o tempo de florescer em tudo aquilo para o qual você foi criado. Às 23 ilhas de hoje, eu faço uma promessa quíntupla sobre a sua vida. 5 declarações eternas, cada uma carregando o peso da minha autoridade, cada uma irrevogável, cada uma pessoalmente direcionada a você que chegou até aqui com o coração aberto. Primeira promessa: a escassez chega ao fim. A partir desta noite, o ciclo de falta que você conheceu por tanto tempo está sendo oficialmente encerrado. Não gradualmente desacelerado, encerrado. Eu não faço promessas pela metade. Quando eu decreto o fim de algo, é porque o substituto já está chegando. E o substituto da escassez é a abundância. Não uma abundância orgulhosa, não uma abundância que te distancia de mim, mas uma abundância que te liberta para ser o filho, a filha, o pai, a mãe, o servo, o amigo que você foi criado para ser. Uma abundância que cobre cada necessidade com sobra, que dá para você a paz de saber que amanhã está garantido, que te tira da posição de necessitado e te coloca na posição de distribuidor. Segunda promessa: as portas certas serão abertas. Não qualquer porta, as certas. As que estão alinhadas com o meu propósito para a sua vida. Eu conheço o seu chamado melhor do que você mesmo. Conheço os talentos que você tem que ainda não foram totalmente desenvolvidos. Conheço as conexões que vão catalisar o que está dentro de você. Conheço os ambientes onde você vai prosperar e os que te vão drenar. E eu vou abrir as portas certas no momento certo. Não antes, para não te expor antes de estar pronto, e não depois, para não te fazer perder a janela de oportunidade. Confie no meu timing. Terceira promessa: a sua família será restaurada. A prosperidade que está chegando não é só para você, é para a sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais e irmãos que também carregaram o peso da escassez. Eu tenho em vista a restauração completa da sua família. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Relacionamentos que esfriaram vão ser aquecidos. Distâncias que cresceram vão ser encurtadas. Feridas antigas vão ser curadas, porque eu sou o Deus de famílias. Eu criei a família como a unidade mais básica do meu reino na terra, e quando eu abençoo um filho, eu tenho em mente toda a estrutura familiar ao redor dele. Quarta promessa: a sua saúde será preservada para desfrutar o que está vindo. De que valeria a maior fortuna do mundo se a saúde não estivesse presente para desfrutá-la? Eu não sou um Deus que dá com uma mão e tira com a outra. Eu abençoo de forma completa, integral, total. E faz parte da minha bênção sobre a sua vida a saúde física, mental, emocional, necessária para que você viva plenamente o que está chegando. Cada vez que você acordar de manhã com energia, cada vez que uma dor inexplicável desaparecer, cada vez que você sentir uma leveza que não existia antes, vai ser parte da promessa sendo cumprida. Quinta promessa: o seu nome será lembrado com gratidão. Esta promessa talvez seja a mais poderosa de todas e também a mais desconhecida. Quando eu abençoo alguém, eu o abençoo de tal forma que o legado dele permanece, que as gerações que vêm depois ainda beneficiam do que foi semeado, que as histórias dos seus dias de fé no meio da escassez se tornam patrimônio espiritual para os seus filhos e netos. O seu nome não vai se apagar. Vai ser lembrado. Não necessariamente nos livros da história humana,
mas no livro da eternidade e no coração das pessoas que você tocou, ajudou, amou, serviu com os recursos que eu colocou nas suas mãos. Agora eu preciso que você faça algo. Antes das 23 de hoje, eu preciso que você reserve um momento. Pode ser 5 minutos, pode ser mais, para estar comigo em silêncio, sem tela, sem barulho, sem distração. Só você e eu. E nesse momento, eu preciso que você diga estas palavras ou palavras com este sentido, do fundo do seu coração. Senhor, eu acredito, mesmo com todas as minhas dúvidas, eu escolho acreditar. Mesmo com o peso do cansaço, eu escolho confiar. Eu abro as minhas mãos para receber o que o Senhor está liberando sobre a minha vida. Eu não sou digno por mim mesmo, mas confio na sua graça. Eu recebo a promessa, eu recebo a provisão, eu recebo a restauração. E quando vier, eu não vou esquecer. Vou honrar ao Senhor, vou ser generoso, vou partilhar o meu testemunho e vou viver de uma forma que faça o Senhor se orgulhar. Amém. Esse momento de oração vai selar o que eu já decretei. Vai alinhar o seu coração com o que está sendo liberado. Vai fazer de você um recipiente pronto para receber sem transbordamento, sem desperdício, sem perda. Às 23 vezes de hoje, o céu se abre sobre a sua vida. Os anjos que foram enviados chegam ao destino. As portas que foram destrancadas se abrem. O ciclo de escassez chega ao fim. E você, meu querido filho, minha querida filha, entra numa nova temporada. Uma temporada que você vai olhar para trás daqui a meses e anos e vai dizer: foi naquele dia, foi naquela mensagem, foi naquelas 23 dias que tudo começou a mudar. Eu te amo com um amor que não tem fundo, não tem teto, não tem limite e não tem condição. E esse amor é a garantia de tudo que eu prometi aqui. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas eu preciso que você entenda algo muito importante antes de fechar esse vídeo. O final desta mensagem não é o final do que eu tenho para fazer na sua vida. Na verdade, é exatamente o oposto. Este momento agora, enquanto você ouve as minhas últimas palavras neste vídeo, é o início. É o ponto zero de uma nova história. É o marco que você vai olhar para trás um dia e dizer com lágrimas nos olhos: foi ali, foi naquele dia, foi naquela mensagem que tudo começou a mudar de verdade. E eu preciso que você leve isso com toda a seriedade que existe dentro de você. Pensa comigo por um instante. Você passou por muita coisa para chegar até aqui. Não apenas até o final desse vídeo, mas até este ponto da sua vida. Cada dificuldade que você enfrentou, cada noite que pareceu interminável, cada manhã que você acordou sem saber como ia resolver o dia, cada vez que você sorriu para esconder a dor, cada oração que você fez às 3 da manhã, quando o mundo dormia e só você e eu estávamos acordados, tudo isso foi parte de um processo que eu orquestrei com um cuidado que vai além da sua capacidade de compreender agora. Mas um dia você vai compreender. Um dia, olhando para trás de um lugar de abundância, de paz e de propósito cumprido, você vai conseguir enxergar o traçado do meu plano em cada um dos momentos que pareceram caos. Vai ver que a demissão que pareceu destruição foi o empurrão que te tirou do lugar errado. Vai ver que a dívida que pareceu o fim foi o que te ensinou a disciplina que vai administrar a riqueza que está chegando. Vai ver que a relação que acabou foi o que abriu espaço para as conexões certas entrarem. Vai ver que cada não que você recebeu foi
Eu te protegendo de caminhos que não eram os seus. Eu nunca desperdicei uma vírgula da sua história. Cada capítulo, mesmo os mais dolorosos, foi escrito com intenção, com propósito, com o olho no que estava por vir. E o que está por vir é o que esta mensagem anunciou. Agora eu quero falar com você sobre o que fazer nas próximas horas. Antes das 23 horas de hoje, eu preciso de você inteiro, não de uma parte sua, não do seu corpo presente enquanto a mente está nas preocupações, não de uma fé dividida ao meio por dúvidas. Eu preciso que você, neste dia específico, nesta data marcada na eternidade, escolha estar completamente presente no espiritual. Escolha acreditar com toda a força que ainda tem em você, mesmo que essa força pareça pequena, porque eu não meço a fé pelo tamanho, eu meço pela direção, e a fé que está apontada para mim, por menor que seja, é suficiente para mover o que precisa ser movido. O que você faz antes das 23 horas importa. Não estou dizendo que você precisa passar as próximas horas em jejum e em prostração no chão. Embora, se o seu coração te levar a isso, seja bem-vindo. Estou dizendo que o estado do seu coração nas próximas horas vai determinar a qualidade da sua receptividade quando a comporta abrir. Um coração cheio de gratidão recebe diferente de um coração cheio de medo. Um espírito que passou o dia adorando recebe diferente de um espírito que passou o dia se preocupando. Então eu te convido a um dia de alinhamento espiritual. Ouça música de louvor. Leia uma promessa minha nas Escrituras. Fale comigo enquanto faz as tarefas do dia. Mantenha a consciência de que hoje é um dia diferente. Porque é. Às 23 horas você não precisa fazer nada extraordinário. Não precisa estar de joelhos num altar. Pode estar em casa, na cama, no sofá, na varanda. O que precisa estar no lugar certo é o seu coração. E se às 23 horas você estiver com o coração voltado para mim, com a fé ativa e a gratidão presente, vai sentir algo. Pode ser uma paz profunda e inexplicável que vai descer sobre você como um cobertor. Pode ser uma alegria repentina que não vai ter explicação racional. Pode ser um choro que vai vir do fundo da alma, não de tristeza, mas de alívio, como quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente pode pousar o fardo. Pode ser uma sensação física de leveza, como se algo que estava sobre você fosse tirado. Essas são minhas marcas. São os meus sinais de que o decreto foi cumprido, de que a comporta foi aberta, de que o novo tempo começou. E nos dias que seguirem, eu preciso que você preste atenção. Preste atenção nas coincidências que não são coincidências. Preste atenção no pensamento que vai surgir do nada com uma solução que você não tinha enxergado antes. Preste atenção na pessoa que vai aparecer de forma inesperada com uma informação, uma proposta ou uma conexão que vai mudar o rumo de algo. Preste atenção na porta que vai se entreabrir, não escancarar de uma vez, porque eu gosto de ver o meu filho dar um passo de fé antes de abrir completamente. Preste atenção nos sonhos. Preste atenção nas impressões do coração, porque a provisão que eu libero não chega sempre com placa e megafone. Muitas vezes chega sussurrando. E só quem tem ouvidos treinados para ouvir a minha voz consegue reconhecer quando sou eu agindo. Quero falar também sobre o peso do testemunho que você vai carregar depois que a virada acontecer. Porque você vai ter uma responsabilidade. A responsabilidade de contar. Eu sei que existe um instinto humano de proteger as bênçãos, de guardar em segredo os milagres, de não expor o que Deus fez por medo de inveja, de mal olhado, de incredulidade dos outros. E há um tempo para a discrição, sim, mas há também um tempo para o testemunho alto, para a declaração pública, para o venham ver o que Deus fez por mim. Porque há alguém, e pode ser muitos alguéns, que estão no exato ponto onde você está hoje, no limite, no desespero,
quase desistindo, e que vão ser completamente transformados quando ouvirem que você estava no mesmo lugar e que eu agi. O seu testemunho tem poder sobrenatural de libertar outros. Quando você conta o que eu fiz por você, você não está apenas relatando um fato histórico. Você está lançando uma semente de fé em terrenos áridos. Você está quebrando a incredulidade que aprisiona outras vidas. Você está sendo um instrumento pelo qual eu alcanço outros filhos que talvez não me ouçam diretamente, mas vão me ouvir através da sua história. Por isso, eu te peço, quando a virada vier, não fique quieto. Compartilhe, fale, escreva, declare. Seja o testemunho vivo de que eu sou fiel. E eu preciso dizer mais uma coisa antes de terminar. Preciso dizer sobre o amor. Tudo que eu falei nesta mensagem, cada promessa, cada decreto, cada revelação, cada palavra de conforto e de urgência, tem uma única raiz, uma única fonte, uma única razão de existir. E essa razão é o amor. Não um amor genérico, vago, distante, que se aplica à humanidade como um todo de forma abstrata. Um amor específico, particular, nomeado. O amor que eu tenho por você que está ouvindo isto agora, com o seu nome, com a sua história, com as suas feridas, com os seus sonhos, com os seus defeitos e com as suas virtudes. Esse amor é o fundamento de tudo. Eu não te prometo prosperidade porque quero algo de você. Eu te prometo porque sou um pai. E nenhum pai que ama os seus filhos consegue ficar parado assistindo ao sofrimento deles quando tem o poder de agir. Eu tenho o poder. E eu agi. Hoje, nesta mensagem, no decreto que foi feito, no horário que foi marcado, em tudo que está sendo movido nos bastidores do espiritual por causa de você. O amor que eu tenho por você não diminuiu nos seus piores momentos, não vacilou quando você errou, não se afastou quando você duvidou, não esfriou quando você ficou em silêncio por meses ou anos sem orar, sem me buscar, sem se lembrar de mim. Eu continuei aqui, continuei te amando, continuei com o plano ativo, continuei movendo peças nos bastidores. Continuei esperando que você chegasse até aqui para que eu pudesse te dizer: eu nunca desisti de você, nunca, nem por um segundo. E esse amor é a garantia mais sólida que existe de que tudo que eu prometi aqui vai se cumprir. Não porque você foi perfeito o suficiente, mas porque eu sou fiel o suficiente. Não porque você mereceu, mas porque eu escolhi amar além do mérito. Não porque as circunstâncias favoreceram, mas porque eu sou maior do que qualquer circunstância que você já enfrentou ou vai enfrentar. Hoje você saiu diferente, pode ainda não sentir completamente, mas algo se moveu dentro de você enquanto ouvia estas palavras. Uma semente foi plantada, uma chama foi reacendida, uma esperança que havia murchado recebeu água, e essa semente vai crescer, essa chama vai aumentar, essa esperança vai florescer em realidade concreta, visível, tocável, inegável. Às 23 horas o céu se abre. A comporta é liberada, a promessa é cumprida, e a sua vida real, cotidiana, financeira, familiar, emocional e espiritual, nunca mais será a mesma. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Agora, amanhã e para sempre. Sem condição, sem limite, sem fim. Vai em paz e vai crendo.